dos exércitos. Glória a Deus. Quanta gente nova, meu Deus, que coisa mais linda, Jesus. É chicote no lombo de Satanás, não é? Vocês vão ver o culto de amanhã. Quem vai participar do culto de amanhã? Amanhã nós vamos ceiar, vai ter culto. Quero trazer algo tremendo da parte do Senhor para vocês. Pode aumentar as expectativas. Amanhã o culto vai ser tremendo, lá no YouTube. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá no YouTube. 8 horas, você recebe a notificação. O culto é pelo YouTube. Vai ser tremendo. Pode aumentar as expectativas. Quero falar um pouquinho, vou adiantar para vocês, do homem perverso. Ser tremendo, tremendo, tremendo. Vamos começar a identificar. Você tem que começar a ter discernimento espiritual. Glória a Jesus. Aleluia. Vai participar comigo amanhã. Eu vou esperar vocês, hein, amanhã. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ceiar, vamos ativar o DNA. Vamos colocar o cheiro do Cordeiro sobre os nossos ossos, em nome de Jesus. Pode, queridos, pode começar por Lilith, não tem problema nenhum, tá? O seminário do trono de Lilith, nós vamos falar sobre maldição hereditária. Vai fazer a limpeza do compartimento sexual, tá? Vamos limpar tudo. Você vai colocar tudo pra fora, em nome de Jesus, vamos fazer essa limpeza. Quem não gerava vai gerar. Pode ficar despreocupado, em nome de Jesus. Nós vamos começar a fechar todas as portas, as legalidades. E eu tenho certeza que você vai ter um testemunho poderoso. Pode, é pão e suco. Pão sem fermento e suco sem fermento, tá? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos orar para começar. Vamos orar, o pessoal está entrando. Quero falar hoje algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vocês vão amar a live de hoje. Quero falar sobre o vaso. O vaso e o oleiro. O oleiro e o barro. Em nome de Jesus. Vamos orar para começar. Que eu quero dar bastante ênfase aqui na palavra, em nome de Jesus. Quem puder, curve sua cabeça em reverência ao Espírito Santo de Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante das tuas cortes celestiais, eu me apresento, Pai, como ministra de cura e libertação, como pastora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que nesta noite, Pai, que o Senhor derrame um tempo profético, Pai, sobre esta live. Derrama um conhecimento, Pai, direto do teu trono, Pai. Senhor, abre o efatá, Pai, abre os ouvidos espirituais do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz em Salmos 115, Pai, que todos que adoraram aos ídolos, que compraram, que venderam, Pai, o Senhor diz que eles estão semelhantes aos ídolos, também não fazem nada no mundo espiritual. Senhor, eu uso da tua palavra, eu cancelo, eu anulo e rejeito hoje, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que nós não servimos ídolos, Pai, que nós servimos ao Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu apresento os casamentos, Pai, que estará comigo também nesta live, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu já bloqueio toda a atuação, Pai, de Lilith e suas filhas, Pai. Eu cancelo, eu anulo e rejeito toda a ação das pombagiras, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa casa, o nosso casamento é blindado pelo sangue precioso do Cordeiro. Pai, vai passando a tua balança no mundo espiritual, Pai. Senhor, a tua palavra diz que os teus olhos são como bolas de fogo, Pai. E o Senhor não dorme, Pai. Então, Senhor, vai anotando tudo, Pai, nos livros, Pai. Coloca anjos escribas, Pai, para começar, Pai, a anotar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nesta noite, Pai, que será um tempo profético,
Pai, de conhecimento, Pai, para os teus filhos subirem ao nível espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desperta eles para um avivamento, Pai. Desperta eles para conhecer a tua face, Pai. Assim como o Senhor se revelou a Moisés, Pai, naquele alto do monte. Faz o teu povo subir pelo alto do monte, Pai, e despertar, Pai, chamar a tua atenção para essas pessoas aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, vai mostrando, Pai, aonde tem legalidade, vai mostrando aonde, Pai, nós precisamos fechar, Pai. Senhor, vai sondando os nossos corações, nos alinha, Pai, no prumo do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu recolho agora toda a palavra que foi lançada contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, contra minhas líderes, Pai, contra todos que estão nessa live, Pai. Vai recolhendo agora nas cortes celestiais. Senhor, se alguém se levantou, Pai, de ontem para hoje, para fazer alguma macumba, Pai, alguma magia negra, Pai, em nome de Jesus, que os anjos comecem a destronar agora, Pai, nas cortes celestiais. A tua palavra diz que contra Jacó não é encantamento, Pai, e nós estamos aqui, Pai, diante do teu santo trono, buscando por santidade, Pai, e nós entendemos que não é patente, Pai, que demônio teme. O demônio teme santidade, Pai. Então levanta o teu povo, Pai, coloca um vinho novo, Pai, nesse odre novo, Pai, derrama uma unção direta do teu trono, Pai, e que nós declaramos nas cortes celestiais que nesta noite nós somos opressoras do inferno, Pai. Eu declaro nessa noite que grandes libertadores estão sendo levantados aqui na terra. Eu declaro nesta noite, Pai, que a unção de Elias e Eliseu está aqui sobre esta live, Pai. Eu declaro agora em nome de Jesus que a capa vai cair dobrada, que os dons espirituais são ativados, que nós estamos buscando por algo do alto e não da terra, Pai, porque a tua palavra diz: buscai primeiro as coisas do alto e as demais serão acrescentadas. Então nós estamos descansando, Pai, porque sabemos, Pai, e temos certeza de que tudo, Senhor, está no controle, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um que está comigo nesta live e tenho certeza, Pai, que será um tempo avassalador na presença do Espírito Santo. E eu declaro agora, Pai, que os demônios estão amarrados, neutralizados, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, diga amém em nome de Jesus. Patrícia, tu tá aí de moderadora? Vamos lá? Queridos, quero trazer um tema aqui, acredito que vai tocar muito no seu coração, em nome de Jesus. Quem puder, abra sua Bíblia, Jeremias 18:6. Jeremias 18:6. Nome de Jesus. Jeremias 18:6 diz assim. Hoje eu vou ler na versão NVI. Sempre vocês me perguntam: pastora, qual é a Bíblia que a senhora lê? Eu tenho quase todas as versões aqui. Hoje eu quero ler nessa, tá? NVI. Nós temos que ler todas, tá? Sempre que você for estudar, é bom você ter 2, 3 Bíblias, porque cada Bíblia vai trazer um código diferente, tá? É uma forma diferente de Deus falar conosco. Então eu quero ler hoje na NVI. Jeremias 18, 5 e 6 diz assim: Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quero trazer também outra base, por favor. 2 Timóteo 2:20. 2 Timóteo 2:20. Segunda Timóteo 2:20 diz assim: Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo 2:20. Aqui está falando, vamos falar do profético da Bíblia. Eu já falei para vocês, a Bíblia você tem que ler ela com os olhos proféticos. O espírito da profecia é o espírito de Jesus Cristo. Então, para você entender o coração de Deus, você vai ter que ter isso muito aflorado na sua mente, tá?
Então, quando está falando aqui não apenas vasos de ouro e de prata, mas também madeira e barro, existem vasos, queridos, que quebra fácil. Existem vasos que são para fins que não são de honra. Você vê claramente hoje nas igrejas, nos lugares onde a gente passa, que as pessoas elas têm uma capa bonita, um formato bonito, ora bonito, se expressa bonito, mas não carrega santidade. Quando você fala algo do mundo espiritual, são incrédulos. Quando você entrega algo direto do trono de Deus, perguntar onde está escrito. Nem tudo está escrito, porque Deus é espírito. E Deus se revela para quem busca. Deus se revela para quem está em constância com Ele. Tem pessoas que lê a Bíblia como um livro e quer ensinar somente a letra. E a letra não vai trazer revelação. Porque quando você entende o coração de Deus, você começa a ter revelações diretas do trono de Deus. Então, se você ainda não tem esse olhar profético da Bíblia, eu te convido a pedir para Deus, porque Ele diz que tudo está disponível e Ele tem prazer de dar para os filhos. Então, como eu sempre digo, numa oração, o que você menos vai pedir são coisas materiais. Porque Ele já sabe o que você precisa. Você não precisa ficar falando. Agora, quando você pede algo do céu, dons, pede espírito de profecia, você pede dom de palavra de conhecimento, dom da palavra de revelação, você pede ali sinais e maravilhas, dom da fé. Ele tem prazer de começar a liberar para sua vida. E muitos dons, eles são treináveis, tá? Muitos dons são treináveis, inclusive o falar em línguas. O falar em línguas é algo treinável. Tem muito discernimento de espírito, é treinável e é estudado. Porque para você ter discernimento de demônios, anjos, você tem que estudar, né? Não tem como, a não ser que Deus realmente já te dê pronto, que você tem visão aberta e você vê e identifica. Mas muita coisa você vai precisar estudar, porque você pode ser confrontada, né? A gente pode ser pega de surpresa, às vezes você está na rua, manifesta um demônio, você está numa igreja, manifesta um demônio, e você tem que ter discernimento de espírito para saber qual é o demônio que está atuando. Então, quero te convidar que você possa pedir para Deus começar a te dar dons espirituais. Ele ama você pedir coisas do alto, tá? Falar um pouquinho aqui do barro, né? Quero falar do oleiro e do barro. E eu quero te dizer algo, ó. No processo da fabricação do barro, podemos comparar com o que o Senhor faz conosco nos processos da nossa vida. É nesse lugar de submissão e rendição que, como somos barro na mão do oleiro, que está Peraí que eu errei. É nesse lugar de submissão e rendição, como um barro na mão de um oleiro, que nós precisamos permanecer na mão do Senhor. Então, você já entendeu que você é esse barro, eu sou esse barro. Todos os dias, Deus, Ele me lapida, Ele te lapida, Ele vai te tratando. Não é da noite para o dia, não existe fórmula mágica, tá? Tem muitas pessoas que chegam no ministério e falam assim, pastora, eu preciso ser liberta de tal coisa. Como funciona? Não é assim. A libertação é todos os dias. A libertação, todos os dias, você tem que desejar ser purificada. Não tem uma fórmula mágica, não existe um seminário que vá trazer a sua total libertação, porque, como eu disse, todo dia quando você estuda, você é liberta. Todo dia quando você está um pouquinho na presença de Deus, lendo as escrituras, você é liberta. Cada vez que você se aquebranta para estudar, para falar com teu pai, você é liberta. Então é todos os dias, não tem fórmula mágica de você fazer um seminário e dizer estou liberta. Não, você está liberta daquela área. Você tirou as procurações do inimigo naquela área. Porém, você precisa se manter em constância e de pé. Porque do mesmo jeito que você derrubou os altares, você pode novamente levantar. Não é isso? Tem muitas pessoas que derrubam altares, quebram, destronam as legalidades, mas não dá muito tempo, cai novamente e entrega de novo o governo na mão do inimigo. E aí fica aquele looping, né? Não sai do lugar. Uma hora tá em cima, logo tá de volta embaixo. Quando tá em cima, volta para baixo. Não é isso que Deus quer para sua vida.
Isso aqui não faz parte do evangelho. Deus, ele quer que você viva em abundância. Deus, ele quer que você esteja sempre subindo no alto do monte. Não parada. Não voltando para onde você já saiu. Pessoas que dá 10 passos para frente e daqui a pouco dá 3 para trás, não faz sentido. Então, nós precisamos estar em constância. Todo dia eu sou liberta. Cada vez que eu paro para estudar, Deus fala, te libertei nessa área, você não sabia. Te libertei mais um pouquinho hoje, você está sendo liberta. E cada vez que você lê a Bíblia, ele vai se revelar de uma forma diferente. Porque quando eu li a Bíblia, há 1 ano, 2 atrás, eu não entendia. E eu não conseguia discernir nada. Por quê? Porque faltava conhecimento. E aí, conforme eu fui estudando e você vai estudando, você vai ver que você vai tendo prazer de ler as escrituras, porque vai se revelando, Deus vai se revelando de formas diferentes. Então, esse livro é um livro inesgotável. Todo dia tem revelação. E se alguém virar para você e falar assim, você não tem o espírito de revelação, você não vai ter esse dom de revelação, você recolhe do mundo espiritual, porque você tem palavra. A maior revelação não é o seu CEP, seu CPF, onde você mora. A maior revelação é a palavra. É você conversar com a pessoa e dizer, a palavra do Senhor diz assim, é isso aqui que demônio teme. Não é CPF, não é nome. Isso aí é dom. Dom Deus deu e ele deixa, ele não tira. Agora, não quer dizer que a nuvem está lá. Porque para manifestar a glória de Deus, você vai ter que identificar a santidade. Se você não vê santidade na vida daquela pessoa, se não tiver constância, você vai ver que é só um dom. E muitas pessoas amam esse dom e ficam anos paralisadas somente no dom. Mas não tem a nuvem, não tem a Shekinah, a Merkavá de Deus não está sobre a vida de muitas pessoas, tá? Vamos ver aqui, ó. Quando nós colocamos no lugar de querer ser os nossos próprios oleiros, de querer dar o start, de querer formar o nosso jeito e a nossa forma, estamos atrapalhando o processo do Senhor, pois precisamos nos submeter ao processo do oleiro para sermos mais rápido e útil para algo. Você vai ver que tem pessoas, como eu disse, que chega, né, e já diz assim, eu tô pronta. Né? Eu não estou dizendo que a libertação, ou como Deus quer te usar, ele pode te usar da noite para o dia. Porque, como eu disse, quando Deus foi lá libertar o gadareno, ele não estipulou tempo para ele começar o ministério. Quando ele libertou a mulher do poço, ele não estipulou tempo para ela ser missionária, para ela ir lá entregar a palavra. Então, eu acredito que Deus, quando ele quer fazer, ele não tem isso de falar tempo. Só que nós precisamos nos analisar e você sabe aonde você ainda precisa ser tratada. Como eu sei onde eu preciso ser tratada. No começo do meu ministério, eu sempre falei e vou ressaltar que tem muita gente nova. Eu tratava pessoas com o trono de Lilith, mas eu ainda tinha muita brecha. E eu já fazia. E constantemente eu estava paralisada em alguma área, na área sexual. Por quê? Quando você toca no trono e você não é totalmente liberta, o trono vai vir em cima de você com muita intensidade. Então, no começo do meu ministério, eu me lembro que eu estava ajudando pessoas e como eu ainda estava nesse processo da libertação, automaticamente eu passava meses tendo infecção na urina. Eu acredito que quem começou comigo lembra. Eu tinha muita infecção na urina, cheguei de ir para o hospital, tô falando do fundo do meu coração isso para você ver como que é a libertação e esse ministério. Eu parava no hospital, não tinha causa, fazia exame de urina, não dava nada, e era aquela ardência. Fiz exame de rins, não dava nada. Por quê? Porque era espiritual. Quando você vai para o médico e o médico não acha o problema, é espiritual. E aí eu comecei a entender, eu estava indo e os relatórios, né, humanos dizendo não tem nada, não tem nenhuma pedra, não tem infecção, não sei de onde vem essa ardência. Ah, Ramila lembra. E eu ali com muita infecção na urina. E aí, conforme eu fui, como eu disse, no processo da santificação, é todo dia um pouquinho, porque não é porque você fez um seminário que você está toda liberta. Você precisa ter essa constância, você precisa estar em limpeza o tempo todo. A Domingas lembra. Então, conforme eu fui tendo essa libertação, parou. Porque, como eu disse, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sempre você vai ter contra-ataque. E ele vai fazer isso para te paralisar. E aí você começa a se analisar.
Eu tô pronta? Tem alguma área? E eu ia para onde? Para Deus. Eu ia para o meu secreto e falava, Senhor, me mostra onde tem uma falha. Me mostra onde eu ainda tô precisando ser tratada. E Deus vai te lembrando. Deus vai te dando direcionamento. E aí você vai lutando, você vai renunciando, você vai jejuando e chega um tempo que para. Não tem como mais, porque o demônio não aguenta a santidade. Então os contra-ataques existem e vão existir. Mas você precisa se analisar. Não adianta você querer passar à frente de Deus. Quando nós passamos à frente de Deus, a gente vai cair no precipício. Porque Ele precisa estar sobre a nossa vida. A nuvem tem que estar sobre a nossa vida, tá? E vocês devem lembrar que eu não lembro exatamente a passagem. Se alguém tiver aí, coloca para mim, por favor. Que teve a ceia, né? Na Bíblia teve a ceia. Todos ceiaram. Pedro arrumou a briga na ceia. Quem lembra disso? Pedro vai lá, arruma uma briga na ceia, querendo saber quem vai ser o maior ali do reino, quem vai ter que tomar conta. Jesus repreende Pedro, passa mais um pouquinho à frente, o próprio Jesus diz para Pedro, ele fala que tá pronto, e Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, mas ele já tinha tomado ceia, ele já estava sendo ali com Jesus discipulado, mas não era liberto. E Jesus disse para ele, quando tu te converteres, então tudo tem um processo. Eu quero que você aprenda a respeitar o seu processo. Não passe na frente de nada. Jesus, ele é o caminho, e o seu caminho com ele é um, o meu é outro, o da Carol é outro, o da Fabiana é outro. Cada um tem um caminho, uma trajetória com Deus. Tem pessoas que é muito mais rápido o processo, tem pessoas que é muito mais devagar. Você vai ver que tem pessoas que você trata e demora mais de ano para a pessoa poder começar a ser usada nos dons, começar a falar da palavra, sair do nível 1 para o nível 2, porque estava aprisionada em muitos cativeiros. E tem pessoas que é rápido. Você vai ver, tem pessoas que chegam no ministério, quando você vê, fez os seminários, começou a estudar, vai fazendo os cultos, aí você vai participando das lives e fala assim, meu Deus, eu tô tendo um conhecimento que eu nunca tive. E começa ali a fazer algo para Deus. Aí a Sandra foi muito rápido. Então eu quero que você entenda. Cada pessoa tem um tempo, só não passa na frente de Deus, tá? Não passa na frente de Deus. Vamos respeitar o nosso tempo. A comparação te faz se achar um vaso inútil ou superior. Eu quero que você não se veja maior ou menor do que ninguém. Senão você não vai sair do nível 1, tá? Como eu disse, para eu chegar e vir fazer uma live, eu tive que fazer lives com 5, 6 pessoas. Para hoje ter 500 pessoas, 600 pessoas, teve 3, teve 4. E Deus foi lapidando. Cada vez que você vai estudando, Deus vai te levantando mais um pouquinho na presença dele, te dando mais sabedoria, te dando mais conhecimento. Então, não quero que você se ache um vaso inútil, porque você é menor ou maior. Porque talvez na sua igreja alguém ora melhor que você, né? Tem muito isso. Talvez na sua igreja você olha para alguém e fala, como aquela pessoa prega bem, mas eu não prego. Talvez você não tenha dom de pregar. Eu não tenho dom de pregar. Eu não sei subir no altar e pregar só um versículo, porque o meu dom é para o mestre, é algo para ensinar. Então eu entendi, eu parei de me comparar. Porque talvez você está vendo um pregador que tem dom de pregação. Shalom, apóstolo, meu amigo, a paz. Queridos, cada um tem um dom. Cada um tem um talento. Então, se eu ficar olhando o talento do outro, Deus não usa o que ele já depositou em mim. Então, quero que você entenda, não se compare, tá? Senão você não vai deixar Deus trabalhar em você. Somente o Senhor sabe a qualidade do barro, tá? Se está com impureza, se precisa ser tratado, somente Ele conhece as profundezas do nosso coração. Como eu disse, você e Deus vai entrar no seu secreto. Você consegue se analisar, porque eu me analiso. Eu não preciso que ninguém venha para mim, queridos, e fale assim, olha, você não está pronto aqui. Não, porque eu sei e você também sabe. A partir do momento que você conhece Deus, lê a Bíblia, tem entendimento, você tem intimidade com teu Pai. E o teu Pai vai te mostrar, ele vai falar com você, olha, ainda precisa ser lapidado aqui, ainda tem impureza aqui, tem pessoas que Deus precisa de mais tempo, como eu disse. Tem pessoas que o processo do vaso, do barro ser preparado, é um pouquinho mais demorado. Tem pessoas que vêm de muitas crenças limitantes.
Pessoas que foram uma vida toda aprisionada. Chegou muitas pessoas no meu ministério que vieram do catolicismo. E muitas pessoas, queridos, muito engessadas, muito presas em crenças. Por quê? Porque nunca leram a Bíblia. E aí, você acha que essas pessoas não vai demorar um pouquinho mais? Não tem que ter mais um pouquinho de conhecimento? Quantas coisas essa pessoa vai precisar renunciar? E é Deus que vai lembrando. Não tem fórmula mágica de eu olhar para a pessoa e falar, eu quebro isso e está pronta. Não, a pessoa vai lembrando. E quando você lembrar, escreva. Tenha o hábito, querido, de ter um livro, um caderno, alguma coisa próximo de você, que Deus vai te dar sonhos proféticos. Você vai começar a orar e você vai ver que na sua mente vai vir algo. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. E quando trazer a sua mente, anota. Por quê? Porque Deus está te trazendo algo. Deus quer que você se posicione naquela área. E aí você vai começar a entender, tá? Que você precisa ser mais tratada naquela área. Tem pessoas que não é a área sexual que tem que ser tratada, mas é a área de mamon. É viciada em loteria, é viciada em jogos, é viciada em sorteio, é viciada em quê? Em bingo. Então, cada pessoa vai se identificar onde mais precisa ser cuidada, tá? O orgulho te impede de se colocar em um lugar de humilhação e ser reconstruído. Para Deus colocar você em lugares grandes, você vai ter que ser quebrada, tá? Deus, ele não vai colocar um vinho novo no odre velho. E como eu disse, esse processo dói, existe solitude, precisa de santidade. A santidade, ela vai se tornar um estilo de vida para você, tá? Você vai ver que no começo tem muitas pessoas que vêm para o Ministério de Libertação e acham quase que impossível quando nós passamos, né, os ensinamentos, as legalidades, aí fala assim, pastor, é quase impossível eu conseguir viver isso. E nós entendemos que talvez o odre dessa pessoa não está preparado para tudo aquilo, pelas crenças, por tudo que viveu, por ter uma família ainda enraizada, né, em tudo lá do mundo, e é mais difícil. Mas você precisa se colocar nesse lugar de humilhação. E não é para o ser humano, é sempre para o teu pai. Se rasgar para ele, fala para ele aonde que você ainda precisa de moldar esse vaso, que esse odre comece a ficar lindo, porque o barro, ele vai sendo amassado, mas a tendência é virar um odre. O odre, queridos, é o seu espírito. E o seu espírito, eu falei, tem que ser esticado. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, ele mora dentro do seu espírito, tá? Porque o seu espírito não peca, é um pedacinho de Deus, é um fragmento de Deus, é o DNA de Deus dentro de você. Só que o seu espírito, talvez, não tá com esse odre alargado. E esse odre, para estar bem estruturado, você vai estudar muito de mundo espiritual. Você vai ter que conhecer seu adversário, você vai ter que entrar no campo de batalha, você vai saber de armas espirituais. Uma coisa que eu vou ensinar você, já vou te dizer aqui, não existe oração de batalha espiritual pronta, né? O que eu mais recebo é, pastora, me manda uma oração pronta de libertação sexual. Esquece isso, querido, isso não vai te libertar. Esquece, Deus quer te usar do seu jeito. Você vai começar a aprender e você vai orar em cima do que Deus já te ensinou. Agora, se você ficar esperando uma pauta de oração, comprar um livro que tem um monte de oração, não vai te libertar. Você vai fazer aquilo ali de um mantra. E Deus disse, eu não gosto que fique com orações repetitivas, tá? Deus não gosta. Então, esse negócio de ficar lendo a mesma oração, o tempo todo ali pedindo, quem pede é escravo. Eu já falei pra vocês, nós fizemos uma live de governo. E eu acredito que vocês querem ser protagonistas. Eu acredito, em nome de Jesus, que você será diferente nesse ano que está para entrar. Eu acredito que você vai tomar as chaves do inferno, vai fechar as legalidades, você vai começar a identificar o demônio de longe. E você vai ter autoridade, porque você já está nesse ministério buscando por santidade. Então, se coloque nesse lugar de humilhação todos os dias para Deus. Todos os dias. E Ele vai te reconstruindo, tá? A Bíblia diz que não tem como, tá? Colocar vinho novo em odre velho. Não tem como, tá? Então você vai ter que se passar pelo processo. Jesus passou pelo processo. Jesus, sendo a palavra encarnada, o próprio Deus aqui na terra, ele passou pelo deserto. Ele não precisava, queridos, mas ele é o nosso exemplo.
Tem pessoas que não entendem, às vezes, a forma que eu explico ou que eu falo. Quando eu digo assim, os profetas da Bíblia, eu tenho como referência, mas modelo da minha vida é Cristo. O modelo da minha vida é Cristo. Então, quando eu leio os evangelhos, Mateus, João, Lucas, Marcos, é ali que eu me encontro. É ali que eu olho o que Jesus fez e eu falo, eu preciso ser mais semelhança deste homem aqui, Jesus Cristo. Porque por mais que os profetas, eles foram cheios do Espírito Santo, nós sabemos que eles foram, né, essenciais para trazer tudo que tem na Bíblia, todos os códigos, as revelações, eles também falharam. Eles foram seres humanos, mas Cristo não. Cristo não errou, Cristo não pecou, Cristo não teve erro. Então eu vejo esse modelo sobre a minha vida. Eu quero ser mais semelhança de Cristo. E os profetas, queridos, eu tenho como referência. Tá? Não estou descredibilizando eles. Nenhum momento, creio na Bíblia, vivo a Bíblia em todos os versículos, mas meu modelo perfeito é Cristo. Então, se ele passou pelo processo, se ele passou por batismo, se ele passou ali, né, sendo tentado, eu também serei, você também será. E para você, né, ter um odre esticado, um odre cheio, você vai ter que se submeter à humilhação. E Deus, ele sabe aonde ele vai te tratar, como ele me tratou um dia. E continua me tratando todos os dias também, tá? Não pense que ao se tornar um vaso, você não precisa mais do oleiro. Tem pessoas, queridos, que já, né, conquistaram uma patente. Agora eu vou falar de patente. Já é pastor, já é bispo, já é apóstolo. E acha que não precisa mais. E quando a pessoa acha que não precisa mais, não precisa que ninguém te ensine, acha que só aquela pessoa sabe, ela já tirou a glória de Deus e colocou nela, tá? Porque eu quero que você entenda, eu e você estamos em constante aprendizado. E tem pessoas que estão chegando agora na vida cristã, mas se for uma pessoa dedicada, uma pessoa com constância, aquela pessoa que decidiu sim viver para Cristo, Deus pode entregar códigos espirituais que não entregou para um apóstolo, que não entregou para uma apóstola, para uma pastora, para uma missionária, mas entregou para alguém que tem um secreto com Deus no quarto. Porque Deus, que eles não estão procurando patente. Em nenhum momento Jesus procurou patente. Jesus procurava verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então, quando você vai para o seu secreto e está em espírito e em verdade, ele te entrega códigos que talvez não entregou para uma patente. Tem pessoas que só têm patente, mas não têm santidade. Tem pessoas que, porque conquistou uma patente, acha que só ela sabe. Não quero mais aprender, da onde eu vou estudar. Queridos, você precisa de mim, eu preciso de você. Eu preciso de outras pessoas. O mundo é assim, um precisando do outro. Nós somos irmãos. E irmãos precisam um do outro. Então, quando alguém vem falar para mim, pastor, eu tive uma revelação assim, eu tenho que ouvir. Talvez Deus falou com ela através da vida dela sobre a minha vida. Então, esse lugar de eu já estou pronto, não, já sou apóstolo, não, já sou pastora, já sou bispa, eu não preciso, e às vezes desmerece um pequenininho que está ali, né, na igreja, mas tem muito mais santidade do que uma patente. Tem muito mais santidade, porque o segredo é isso mesmo, manos, o segredo é a santificação, o segredo é a constância, o segredo é você todo dia estar aos pés de Jesus Cristo, não é patente. Queridos, tem pessoas que nem vai receber patente, por quê? Porque talvez pessoas estão debaixo de um ministério que nem aquele ministério, ele derrama unção de pastora. Tem ministérios que não consagra pastora, não consagra apóstolo, não consagra bispa. Você vai ver que tem muitos ministérios que não tem isso. Estaciona a pessoa. E aí você não vai receber algo a mais porque não tem patente? Você acha que Deus não vai derramar uma graça a mais na sua vida? Você acha que Deus não vai te usar tremendamente mais porque você não tem uma patente? Porque o homem te limitou? O que mais eu vi no meu Instagram foram fariseus hipócritas. Hipócritas, cadê pastora na Bíblia? E aí era o primeiro a falar assim, eu sou pastor presidente. Aonde está na Bíblia pastor presidente que eu não encontro? Sistema, doutrina do homem. Não tem pastor presidente, não tem reverendo, não tem várias coisas. E a pessoa estipulou ali e fica aquela cúpula, aquele sistema.
E não unge a pessoa, não unge o outro. Querido, pastor presidente é Jesus Cristo. Pastor presidente é Deus. Está tirando o governo de Deus e dando para o homem. Acorda! Isso é idolatria. Isso é idolatria. No ministério nós sabemos que temos que ter um respeito, tem que ter sim a ordem. Mas pastor presidente não existe na Bíblia. Confronta. Fala assim, me mostra onde está pastor presidente. Eles não têm argumento, porque é doutrina humana. E o que mais você está vendo hoje é o povo aprisionando pessoas. Não desce óleo. Você não tem chamado e muitas vezes você foi chamada sim para algo, porque ninguém veio passear. Ninguém veio aqui para ficar sentada no banco da igreja. Você veio para ser algo. Você veio com uma patente sim, já direto do trono de Deus. Mas o ser humano está bloqueando o trabalhar de Deus. O ser humano fala que não está preparado, o ser humano fala que não tem ordem, o ser humano fala que não está maduro, o ser humano está falando um monte de coisa, e Deus está falando, se eu mandei para a terra, está estudando, está preparado, eu quero usar minha filha e meu filho, para de segurar a unção. O povo é travando a unção do outro. Em vez de liberar profetas, liberar mestres, liberar pastores, apóstolos para caminhar, tem uma geração lá fora gritando, pedindo socorro. Tem muita gente que você não vai conseguir alcançar, eu não vou conseguir alcançar. E os ministérios estão levantando placas e prendendo pessoas em placas. Em vez de estar levantando servo de Deus, levantando libertador, entregando governo na mão do ser humano, falando, vai se santificar que você consegue. Tem muitas pessoas que não entram no ministério de libertação. Por quê? Porque o pastor falou não está preparado. Que o pastor está colocando medo. Quem coloca medo, quer dizer, é demônio. A Bíblia diz, é espírito de ousadia. Ousadia. Quem coloca medo em você já tem um trono chamado Leviatã. Só eu tenho. Só eu posso, no meu ministério só eu prego, no meu ministério só eu tenho voz. Isso é demônio, Leviatã está tomando o trono inteiro. Isso aqui eu estou falando é real. Não pode, queridos. Deus disse, ide pregai para toda a criatura. Ide pregai. Ele nunca disse, vai pastor e prega, vai apóstolo e prega, vai bispo e prega. Ide pregai para toda a criatura. Aí vem um povo incircunciso, falar um monte de coisa que não deve. Vem falar que está levantando templos e tem que fazer rifa, porque Deus não mandou levantar o templo. Quer levantar um templo, vai trabalhar. Vai pegar o seu dinheiro e pagar o aluguel do templo. Fica aqui falando um monte de coisa, colocando maldição na vida do povo, colocando rifa, colocando isso e aquilo. Quer fazer alguma coisa, vai fazer na sua casa. Já falei, não tem problema você fazer um bazar na sua casa. Arrecadou o dinheiro, leva para a igreja, dá de oferta. Quer fazer alguma coisa para vender cachorro-quente? Venda na sua casa e leva o dinheiro lá na sua igreja. Agora aproveitar para colocar dentro da igreja venda. Aí o povo fala assim, na Bíblia não fala rifa, na Bíblia não fala isso, na Bíblia não fala tatuagem, mas eu sei que não posso, na Bíblia não fala rifa, mas eu sei que não pode, na rifa não fala droga, mas eu sei que não pode, na rifa não vai falar um monte de coisa, mas quem nasceu do Espírito entende o coração de Deus, então nem tudo está escrito. Esse povo religioso que tudo precisa falar assim, está escrito aonde? É fariseu hipócrita. Você vê que eles vinham com a Torá, lida, argumentada para Cristo. Quando aquela mulher caiu em adultério, eles vinham, agora ele crucifica porque a gente tem a lei, a letra, tá escrito. Aí Jesus vem confrontando. Jesus vem falando assim, não me ensine, eu sou o dono. Vou falar, vou mudar porque o Espírito Santo tá falando. Alguém precisa ouvir isso. Pega isso aqui agora. Marta e Maria. Marta, atarefada, fazendo comida, lavando louça. Jesus Cristo sentado lá no sofá de Marta. Maria aos pés de Jesus, escutando a palavra, aproveitando a oportunidade. Aí dentro da casa tem Marta. Talvez você é uma Marta. Marta tá lá querendo ensinar Jesus. Marta tá lá dizendo assim, tira ela daí, manda ela me ajudar. O próprio dono da criatura está dentro daquela casa, ali ensinando Maria, tendo a oportunidade, Marta querendo ensinar Jesus. Jesus está dentro da sua casa, você está querendo ensinar ele. Jesus está trabalhando dentro da sua casa, você está falando assim, ainda não é assim, Jesus, é desse jeito.
Talvez Jesus está dentro da sua casa, tratando seu marido, tratando seu filho, e você está aí, ó, pedindo misericórdia. E Jesus está falando, você me chamou para entrar, eu entrei, eu estou na sua casa. Agora eu sou o dono da sua casa, você quer me ensinar a trabalhar? Eita glória! Ranamaiastou cantaranamaiasté. Jesus está dizendo, não me ensine a trabalhar. Deus está dizendo nessa noite, o ser humano quer ensinar o dono todo-poderoso a trabalhar. Ele sabe. Não fica pedindo misericórdia. Quando o tratamento começar, diga, Senhor, a tua balança é justa. A tua balança é justa. E precisa entender que muitas pessoas precisam passar pela moinha, precisam passar pelo processo, para poder se erguer um casamento abençoado, um filho sair das drogas, para sair da prostituição. E tem muita gente querendo ensinar Deus. É igual os fariseus hipócritas. Jesus está lá, eles vêm catorar. Está escrito. Tudo religioso. Tudo religioso. Aí vem falar pro povo, rifa não está escrito, mas você sabe o que agrada a Deus. Você sabe muito bem que loteria Deus não se agrada. Jogo do tigrinho Deus não se agrada. Sorteio? Ah, mas a Bíblia está cheia de sorteio. Eu não gosto de sorteio. Deus falou comigo. Eu vou te dar tudo. Não fique em divisão com ninguém, Thalita. Eu sou teu pai, tu pediu pra mim. Não se coloque no lugar de competição. É isso aqui, sorteio, queridos. Em nome de Jesus. Ah, pastora, mas tem sorteio na Bíblia. Mas sorteio é competição. Sorteio é você e mais alguém. Para ganhar algo, para ganhar um telefone, para ganhar qualquer coisa. Então, para que você quer competir com outra pessoa se o teu pai é o dono do ouro e da prata, teu pai é o dono do céu e da terra, teu pai quer te dar para você sem precisar de competição. Para você entender, eu sou filha. O meu pai me deu. Glorificar o nome dele. E tem pessoas, queridos, que não faz isso. Cantina e rifa não pode na igreja, abre legalidade para mamão, vai travar sua vida financeira, vai começar a bloquear tudo. Não pode, em nome de Jesus, corre disso. Isso é diabo disfarçado de evangelho, não pode, vai ler as escrituras. Deus disse, eu odeio quem vende, quem compra dentro do templo de meu pai, que é casa de oração. Aí o povo vem com a conversa fiada, falando assim, ó. Não, mas lá não fala de rifa. Lá estava falando que eles eram mercadores vendendo para uso próprio. A Bíblia é clara, só se você tiver algum problema na mente. Deus disse, a casa de meu pai é casa de oração. Oração é oração. Então lá dentro é princípio bíblico. É dízimo, oferta e primícia. Campanha em cima de campanha tá matando o ser humano. Faz campanha na tua casa. Faz campanha de jejum. Faz campanha de ler o salmo, algum salmo na tua casa. Para de ficar colocando voto nas costas do ser humano, de dinheiro. É o tempo todo pedindo dinheiro, parecendo que a gente é banco. Para com isso em nome de Jesus. Abençoa o teu irmão, tocou no teu coração, abençoa. Quer ajudar a igreja, abençoa na igreja, na oferta. Agora fica lá, colocando coisas nas costas das pessoas, estão tudo travado. O que mais chegou a gente paralisado. Claro que o lençol de ouro não se rasga. É claro que não, tá? Queridos, o problema é venda na igreja. Preste atenção com isso. O problema é venda. Quer vender? Venda em outro lugar. Usa a rede social para vender. Todo mundo hoje tem Instagram. Ah, mas meu pastor quer vender. Não tem problema ele vender um curso, vender um livro, vender alguma coisa. Não na hora do culto. É isso aqui que ninguém está entendendo. O problema é culto. Pessoa saiu de casa e quer ouvir a palavra. Não é ficar 50 louvor. É 3 hinos da harpa, 3 louvor e 20 minutos de palavra. A palavra está diminuindo. Você vê que quando vai para a palavra, o povo está tudo com sono. Claro, quase 50 minutos de louvor. Louvor, tu louva o dia todo na tua casa. É palavra que liberta. Tem que trazer a rema. Tem que pedir para o Espírito Santo libertar o povo através da palavra. Não ficar com um monte de louvor. Eu não estou dizendo que Deus não recebe o louvor. Eu estou dizendo que você já é o próprio louvor em casa. Você em espírito e em verdade, louvando, agradecendo. Chegou na igreja, é rápido. Bíblia, palavra. É isso aqui. É isso aqui. Quer vender? Abre a rede social. Tá aqui, ó, venda dos livros, venda de não sei do que, arrecadei, pronto. Agora eu quero aqui abençoar. Agora eu quero dar no ministério. É isso aqui. O problema é no meio do culto parar para vender.
É no meio do culto, acabou o culto, botar lá na garagem vendendo. Não! Deixa o povo embora em paz. A melhor coisa é o povo ir embora em jejum. Jejum, maná do céu, palavra. As pessoas ficam desesperadas para acabar o culto, para ir fofocar. Aleluia, até sair do tema. Meu Deus. Sair até do oleiro. Eita glória. Glória a Jesus. Esse negócio de ficar a pessoa falando de dízimo 30 minutos. Você vê que eles pegam Malaquias 3:10, é 30 minutos batendo ali na cabeça do povo. Ninguém é idiota. Todo mundo sabe que é dízimo. Passou a oferta, toca um louvor. Quem tem que ofertar, oferta. Aí fica lá 30 minutos falando de dízimo. Qualquer ser humano sabe que dízimo é 10% do que recebe. Ponto. Ponto. E não adianta você dar dízimo e oferta e tá cheia de legalidade em outras áreas. O demônio vai parar sua vida também financeira. Quem não te falou isso mentiu. Tá tirando seu dinheiro. Se você dá dízimo e oferta, mas tem uma legalidade na área sexual, parou também. Se você dá dízimo e oferta, mas você vai lá e tem uma legalidade na área de Belial, parou também. É isso aqui que tem que falar. Tem que tratar o povo, trazer para a libertação, o povo ser abençoado, santificado. Aí você vai ver. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida do povo. Vai ser usado com poder e glória. Vai ter autoridade. Vai falar. Deus abriu as portas espirituais todas. Agora as pessoas ficam mentindo, enganando o povo. Chega. Deus está com pressa. Deus, ele fala no meu ouvido, Thalita, eu estou com pressa. Não se dobra ao sistema. Mas tem que estudar. Tem que estudar muito, viu? Você estude também muito. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos continuar. Vamos lá? Permita que o Senhor refaça sua estrutura maior. Tá? Permita que Deus vai te estruturando, vai alargando seu odre, vai te levantando espiritualmente, tá? Uma coisa que eu vou te dizer, se você for apegada, orgulhosa, se você não estiver o tempo todo nas mãos de Deus, você não vive a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, tá? Porque tem pessoas que é muito orgulhoso, tem pessoas que Deus ainda vai quebrar um pouquinho. Então, você se permita que o Senhor refaça a sua estrutura, tá? Cada vaso existe uma forma e uma velocidade para se fazer. Eu já falei para vocês, Deus quando mandou você para a terra, você tem uma forma. O seu odre tem uma forma. E você precisa entender a velocidade que Deus vai te tratar. Vai estruturar o seu odre. É no tempo de Deus, tá? E talvez os vasos mais belos são os que mais levam tempo para serem produzidos, pois terem mais detalhes. Então não questione a Deus sobre o tempo, não murmure com o oleiro. Deus, ele sabe o tempo que você está preparada. Deus, ele esconde muitas pessoas no secreto porque ele está estruturando. Queridos, eu vou dizer algo para você que eu aprendi com grandes libertadores. A unção que você recebe, você precisa cuidar dela. Você tem que zelar por ela. Por quê? Porque se você não estiver estruturada na palavra, quando você vai em determinados lugares e você recebe algo ali, contamina a sua unção. Tem pessoas que não têm discernimento de espírito. E aí você tem uma unção genuína, pura do céu, mas a pessoa não tem, ela transfere para você algo contaminado. E aí o que acontece? Tudo aquilo de bom que Deus estava preparando vai ter uma mistura. E tem pessoas que Deus ele esconde por um tempo, para na hora que lançar como uma flecha, tá coalinhada na escritura. Porque quem tem muita palavra enxertada no espírito, aonde a pessoa passa, ela identifica se tem mistura. Ela começa a entender. Deus não deixa os seus filhos enganados, queridos. Quem fica enganado, quem fica como marionete, é quem não estuda. É pessoas que ficam dependentes de outros. Pessoas que só recebem revelação quando alguém entrega. Pessoa que só lê a Bíblia quando vai no domingo no culto.
Precisa, queridos, em nome de Jesus, que você comece a se estruturar em casa. Quanto mais você se separar, mais seu odre é alargado. Então não fica achando, mas eu estou muito tempo escondida, meu tempo não chega. Deus, ele tem vasos belíssimos, ele está preparando odres lindíssimos. E essa unção que está chegando na sua vida com muita santidade, não pode ter mistura. Imagina Deus esse tempo todo. Imagina Deus aí, ó, te moldando, tratando, limpando, e limpa aqui, liberta aqui e tal. E ele descendo óleo, você se enchendo. Aí você entra num lugar, você recebe uma transferência de unção de uma pessoa que se masturba, que joga jogo do tigrinho, que tá ali tomando antidepressivo, mas orou por você. E aquela oração contaminou seu odre. Aleluia, Jesus. Querido, você não vai ver que é assim? Te convidam para algo, você sobe para ministrar. Alguém vai orar por você. Se aquela pessoa que está orando por você, que ela está contaminada, a sua unção vai receber uma transferência contaminada. Por isso que eu entendo que Deus, ele guarda os seus. Ele tem um cuidado. E você vai ter que ter muita Bíblia, muita palavra, para você não se contaminar. Tem pessoas, como eu disse, o tempo todo pedindo oração. Cuidado. Às vezes aquela pessoa está com mais problema que você, mas ora bonito, fala bonito. E nem é Deus falando e está transferindo muito mais problema. Imagine aí, queridos, você sobe no altar para trazer a palavra, mas o líder daquela igreja está tomando antidepressivo. Está cheio de problema psicossomático, colocou a mão em você, começou a orar, ele só ia te abençoar, mas aquela oração transfere sim. Então nós temos que ter discernimento. Por isso que muitas vezes eu não vou, pode me convidar, não vou. Eu tomo cuidado com a unção que Deus me deu. Primeiro ora, não tenha vergonha. Senhor, quem é a pastora Thalita no espiritual? Isso aqui eu posso ser uma capa, isso aqui eu posso vir para você e não sei o que eu prego. Mas você que tem intimidade com Deus, Deus não te deixa enganado. Vai no teu secreto quando você for convidada para ministrar num lugar. Senhor, eu vou entrar em consagração. Antes de falar sim. Não é falar sim. Encheu meus olhos, a igreja é bonita, meu nome vai ser visto. Queridos, quem tem que lembrar do teu nome é Deus, não é o ser humano. Vai pro teu secreto e fala assim, ó Senhor, antes de eu dizer sim, se revela a mim quem é pessoa tal no mundo espiritual. Quem é aquela pessoa te agrada, aquela pessoa está em santidade, Deus vai falar com você, Deus vai te dar um sonho, Deus vai falar na palavra, Deus vai usar alguém. Agora, se você não pergunta para o teu pai, você está esperando o quê? Vai chegar lá, talvez Deus não fale com você. Tem gente que você vai pregar numa igreja, você leva até a pregação, mas o céu se fecha. Você vai ver que nada acontece, a glória não desce, os anjos não descem. Por quê? Porque o lugar está contaminado. Deus falou que não era para ir, mas você foi emocionada, porque você queria ir lá, porque você queria pregar. Mas primeiro pergunte para Deus. Primeiro fala, Senhor, eu posso? Senhor, a tua nuvem vai comigo? Senhor, aquela pessoa está apta para orar por mim? Tem que perguntar, queridos, em nome de Jesus. Não pode, tá? Isso é arma de batalha espiritual. Também é arma de batalha espiritual. Perguntar quem é a pessoa. O que mais tem é capa. O que mais tem agora são pessoas que não estão libertas. Pessoas que acham que não tem nada a ver. E o demônio comendo solto em cima da vida daquela pessoa. E aquela pessoa ali transferindo um monte de coisa ruim para sua vida. Porque a Bíblia é muito clara. Você tem pontos de transferência. Quando você imparte com alguém, é tudo que você tem. E todo mundo tem que ter coisas boas. De uma fonte não jorra duas águas. Negócio de música secular com música da igreja, mistura. Esse negócio de mistura ali dentro. De uma fonte não jorra duas águas. Aonde que você vai pisar num lugar que tem mistura? Mas eu quero pregar. Queridos, prega onde Deus colocar você, embaixo de uma árvore. Vai no hospital. Não precisa exatamente ser em cima de um templo. Vai aonde Deus te mandar. Tá cheio de gente precisando ouvir a palavra. A rede social, 600 pessoas aqui hoje. E você pregando, você orando, você trazendo palavra. Então, queridos, não saia da sua casa sem perguntar quem é a pessoa. Não saia da sua casa sem perguntar, o Senhor vai comigo? O Senhor estará comigo? Os anjos do meu ministério vão estar comigo?
Aonde o Senhor quer me levar? Os anjos estarão disponíveis, porque você vai ter que dar ordem. Se o demônio manifestar, tem que dar ordem para o anjo. E o anjo tem que começar a trabalhar naquele local, porque você não vai tirar um demônio de ninguém. Quem tira é anjo. Quem tira é o nome de Jesus. Então, vamos supor que naquele dia Deus fala, cerrei o céu. Você não me perguntou, você pergunta todo dia alguma coisa para mim. Na hora que era para falar o essencial, você não falou. Então, todos os dias você tem que falar com teu pai, tá? Como eu disse, não é ficar só pedindo. Ele é teu amigo. O Espírito Santo é seu amigo. E ele não deixa ninguém enganado, tá? Olha só. É no tempo de Deus e talvez os vasos, como eu disse, mais belos vai demorar, tá? Para ser preparado. Uma árvore não produz bons frutos, uma árvore não produz bons e muitos frutos se não for podada, tá? Deus, ele vai falar mais não que sim para você. Eu já te falei sobre isso. Muito sim é a alma, tá? Muito sim é a sua alma falando. Deus, ele vai falar muito não. O pai, ele tem muito cuidado. O pai, ele vai falar muito não para você, porque ele já viu lá na frente, ele sentou em mesas que você não senta, ele ouviu coisas que você não ouviu, mas como seu coração é enganoso, você está orando por pessoas, que não é errado você orar por pessoas, mas muitas vezes Deus está ouvindo falar de você em mesas, você está sendo o assunto da ceia do Natal, não é assim? Talvez você não foi em tal lugar, porque Deus cuidou de você e você está triste. E Deus está falando, eu não permiti você sentar nessa mesa porque a comida que ia ser servida é o teu nome. Porque nessa mesa aqui, filha, estavam falando de você. E eu, como teu pai, vi e não me agradei. E eu falei não para você para guardar a tua unção, para preservar o Espírito Santo, para não ficar triste. É desse jeito. Só que as pessoas ficam questionando não. Em vez de entender, Deus está cuidando, Deus está zelando, se não deu certo é porque Ele já sabe o melhor, Deus não vai deixar eu ficar triste, Deus não vai me permitir ficar chateada. Então tem mesas que eu tenho certeza que teu pai não permitiu você sentar neste final de ano, porque Ele sabia que a comida não era ceia, era o teu nome nos bastidores. Tem muita gente, queridos, que a comida que está sendo servida diariamente é o teu nome. Mas papai não deixa barata, a balança dele não passa. Os anjos escribas estão escrevendo. Guarde isso na sua memória, os anjos estão escrevendo. Enquanto muitos acham que falar de você por trás não vai acontecer nada, já trouxeram maldição. Não se toca no ungido do Senhor, não se toca na ungida do Senhor. Então descanse o seu coração, se você não sentou onde você queria, se você não participou da onde você tinha vontade, a nossa alma, ela tende a querer estar em lugares, mas Deus, ele vai guardar você, porque ele quer guardar essa unção que ele colocou sobre a sua vida, tá? Vamos lá. Deus tem um cuidado com você para derramar um bom óleo, uma boa essência. Por isso ele precisa mexer na sua estrutura, tirar as impurezas, parar de te formar um vaso de qualidade. E o Senhor não faz as coisas de qualquer jeito, porque ele tem visão perfeita, as mãos perfeitas sobre você. Então tudo que ele está preparando para a sua vida vai vir perfeito. Eu não conheço um Deus que dá pouco, queridos. Eu conheço um Deus que ele vai te surpreender. O teu pai, ele quer te surpreender. Só que ele só vai te surpreender quando você depositar todas as suas expectativas, confianças nele. Tem pessoas que ainda não é dependente de Deus. Tem pessoas que ainda é dependente de pessoas, ainda é dependente de ser humano. Quando você entrega de volta o governo para ele, de todas as áreas, ele vai te surpreender. Você vai ver que ele vai te começar, vou dar um exemplo, se você pedia um carro tal, ele vai te dar um melhor. Isso eu tô falando agora de algo aqui terreno, só para você entender o contexto. Se você pedia uma casa tal, ele vai te surpreender. Por quê? Não é porque talvez ele ame você mais do que eu, é que o nome dele seja glorificado. Ele sabe que quando ele dá algo para mim, para você, você vai entregar de volta a glória para ele. Só que tem pessoas que não é assim. Você vai ver que tem pessoas que entregam a glória para o ser humano. Não, aconteceu isso aqui porque a pastora tá ali, torou. Aconteceu isso aqui porque a pastora veio aqui e ela orou.
entregou a glória para a pastora. Então eu estou te ensinando o máximo que eu posso. Olha, o meu chamado nessa terra é te incentivar a entregar a glória para Deus, não entregar a glória para o homem. Nós entendemos que nós somos referências, mas essa referência, queridos, não pode tirar a glória de Deus. Você tem que, quando Deus abrir as portas espirituais, as portas emocionais, os cativeiros, as bênçãos materiais, você ter esse entendimento. Não foi pastor, não foi a pastora Thalita, não foi ministro tal, foi meu amigo Espírito Santo. Foi porque o meu pai, ele disse que faria e eu sabia que ele faria a glória dele. Então eu quero que você entenda, não tire a glória dele e coloque em pessoas, porque ele vai ver como idolatria. Ele vai entender que é uma idolatria e talvez a porta se abriu e depois não se abra mais. E a vida do cristão não é abrir uma vez ou outra. As janelas de Kairos precisam se abrir constantemente. Na minha vida, eu tenho que abrir janelas de Kairos constantemente, que é o aceleramento de Deus aqui na terra. Então, cada vez que Deus abre algo para mim, eu entendi, eu acessei uma dimensão de glória e o trono de Deus se manifestou, o Kairos de Deus se abriu e a glória dele. Então, eu não fico olhando para ser humano, para A e B. Eu entro na presença dele e falo, papai, obrigado. Papai, obrigado porque o Senhor disse, o Senhor cumpriu, porque o Senhor não é filho do homem para que minta nem que se arrependa. Porque o Senhor disse que se eu vivesse em santidade, grandes coisas eu viveria. Que o Senhor disse que as bênçãos perseguem o povo de Deus, elas estão me perseguindo. Senhor, obrigado que a tua palavra se cumpriu. E lembra que eu entreguei para vocês em Salmos? Um dos códigos de governo, o próprio Deus disse. Deixa eu ver se eu tenho aqui, para quem não estava eu vou abrir. Deixa eu ver se eu lembro, que acho que é Salmo 50. Deixa eu ver aqui. Ver se eu acho. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então aqui tem uma chave. Não é dinheiro. Talvez o seu voto é ler a Bíblia. Aí Deus está falando, faz esse sacrifício com gratidão. Faz tudo o que você tem para me entregar com gratidão. E a gratidão é uma chave que abre portas espirituais. Então, se você conseguir entender o coração de Deus, que Deus não está preocupado com dinheiro. Deus não está preocupado com muitas coisas que talvez eu e você aprendemos errado. Não estou dizendo que você não pode ofertar. Não estou dizendo que Deus não pode falar com você e dizer assim, eu quero que você dê um voto de tantos reais no ministério tal. Ponto. Deus falou com você. Mas se você não tem, não se sinta menor, não se sinta um vaso pequeno. Não é dinheiro que movimenta o coração de Deus. Deus disse no Salmo 50, versículo 13, a gratidão é o sacrifício que eu mais recebo. Então, que você possa ser grata por você ter acordado. Que você possa ser grata por você ser filha. Que você possa ser grata pela essa família que você tem. Talvez não é a melhor. Talvez você está olhando para um lado e para o outro e dizendo, eu nem tive um pai, eu não tive uma mãe. Talvez a mãe que você teve foi uma narcisista, foi uma pessoa que só te trouxe dores, mas foi a que Deus colocou você nessa família. Então aprenda a ser grata. O seu pai e a sua mãe só deram o que eles tinham para dar. O meu pai e a mãe só deu o que ele tinha. E hoje eu entendo que eles não tinham mais nada para passar. E eles passaram o que eles tinham. Mas quando eu consegui me levantar no mundo espiritual, eu entendi que eu não posso entregar o governo da minha vida, uma vida inteira de frustração, porque eles não puderam me dar. Uma vida toda de muleta, uma vida toda de vitimismo. Eu precisava entender que agora eu arrumaria minha bagunça, aquela bagunça de uma vida toda. Que meus pais não erraram sozinhos, eu também com certeza errei em algum momento. Então, quando você começa a entender, você começa a ser protagonista. Você começa a tirar o governo da mão do inimigo. Uma das maiores libertações que você vai viver é na área da mente. A mente, ela bloqueia dons. A mente bloqueia chamado. A mente bloqueia você dentro de cativeiros espirituais. E se você não se libertar, você vai viver uma vida toda procrastinada. Eu não consigo, só outro consegue. Hoje eu tentei, não consegui, não quero mais tentar. Queridos, todo dia na presença.
todo dia na presença. Eu também passo por muitos problemas, muitos, e diariamente. Mas todo dia eu estou na presença. E todo dia eu decido não entrar no cativeiro. Todo dia eu decido escutar a voz do meu Pai. Quando o mundo todo grita, bruxa, herege, mentirosa, é uma capa, é isso e aquilo, mas todo dia eu leio a Bíblia e eu falo, papai, obrigado pelo Senhor ter ativado minha identidade. Obrigado porque se eles dizem é sobre eles, não sobre mim. Obrigado porque os frutos estão sendo erguidos. Obrigado porque tem muitas pessoas que estão sendo libertas através desse conhecimento que o Senhor me entregou. E assim eu vou viver na minha vida. E assim eu vou conseguindo fazer o ID do Senhor aqui na terra. Então que você possa também, queridos, ter essa identidade formada e parar de culpar pessoas. Se você viveu a vida toda culpando pessoas, você não vai sair do lugar, tá? Vamos lá. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Nunca se esqueça disso, porque quando você se esquece disso, você se coloca no lugar de ser Deus e ser superior a Ele, saindo da rota. Nunca se esqueça. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sempre para ele. Você sempre é menor do que ele. Eu sempre sou menor do que ele, tá? As transições e posicionamentos quem faz é Deus. Aprenda a aceitar o tempo dele. Aprenda a caminhar com ele. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E você vai ver grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Sua vida espiritual, tenho certeza que depois que você chegou aqui, já está muito elevada. Muitas pessoas que nunca ouviram falar de tronos estão ouvindo. Pessoas que nunca ouviram falar de demonologia já estão aprendendo. Pessoas que talvez nunca passou pela cabeça dela, que seria altares, brechas, já estão aprendendo. Então todo mundo tem um processo. Todo mundo tem um caminho. Jesus, ele sabe como te entregar algo. Talvez você queira estar aprendendo, como eu disse, demonologia, o seu Audrey não está preparado. Talvez você queira acelerar um processo e Deus está falando, calma, não passa na frente dos bois, eu tenho tanta coisa para falar com você nesse caminho. Eu quero te entregar algo aqui que eu não entreguei para a pastora Thalita na demonologia. Já pensou nisso? Olha, depois que você começar a ler a Bíblia no profético, você vai ver que Deus vai te entregando revelações que talvez eu li e não tive. E Deus quer falar com você dessa forma. Então, queridos, não passa à frente do processo de Deus. Não se diminua, não se sinta pequena e não se compare. A comparação só vai te estacionar. Você vê que nem nos relacionamentos isso funciona. Pessoa que fica ali comparando o marido com o ex, comparando filho com outro filho, não vai dar bom. Então você precisa não se comparar, não se diminuir, ficar com o que teu pai falou, tá? Quando Deus fica em silêncio, queridos, eu já até falei uma vez, talvez Deus está em silêncio porque ele está triste, né? Pode ser uma das coisas. Deus pode estar triste. Por quê? Porque talvez pessoas estão esperando outras pessoas falar com você. E Deus está falando, eu quero falar com você, mas eu quero que você venha para minha dependência, né? Entrar no teu secreto, jejuar. Se você jejuar muito, você vai ver que você vai ouvir com nitidez a voz de Deus. Se você jejuar muito, é um processo de santificação que você vai acelerar muito sua vida espiritual, tá? Não tem uma obrigação para o jejum, tá? É você e Deus. Você vai para o teu secreto e fala, Senhor, meu jejum é tal, assim, assim, assim. E aí você faz com Deus. Não tem isso de mandar. Ah, aqui tem que ser assim. Não, Deus vai falar com você, você tem um estilo de vida, você tem uma doença que talvez eu não tenho, tem pessoas que têm diabetes, eu não tenho. Como que a pessoa vai fazer um jejum de 3 dias na água se ela tem diabetes? Se aí, de repente, a diabetes sobe ou a pressão sobe. Então, assim, o jejum que serve para um serve para o outro. Por quê? Porque a estrutura física talvez não está preparada para aquele tipo de jejum. Então, Deus recebe de outra forma? Com toda certeza. Com toda certeza. Tá? Glória a Deus, aleluia. Vou encerrar agora, queridos. Vou encerrar agora. Amanhã nós temos culto. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá no YouTube. 8 horas. Nós mandamos lá o link. Você vai receber a notificação. Amanhã vou falar do homem perverso.
é muito pesado, viu? É um tema muito pesado. Eu procrastinei muito para fazer esse ensino que eu vou ensinar para vocês. Mas é uma arma de batalha espiritual poderosa que você vai começar a identificar de longe quando o homem é perverso, tá? Então, em nome de Jesus, aumente seu odre para amanhã, separa a sua ceia. Deus vai falar fortemente ao seu coração. Amém? Posso encerrar agora? Eu amo vocês, viu, queridos? Vou fazer amanhã, tá? Por conta dessas datas festivas, né? Eu falei pra vocês. Aí na quarta eu vou estar viajando, tá? Eu vou estar viajando, só volto na sexta-feira. Vou viajar com a família. Então amanhã vai ser o culto, tá? Mas na outra semana é normal. A live segunda e o culto na quarta, tá bom? Até chegar o dia do seminário, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer, tá bom? Pode ceiar, qualquer pessoa pode ceiar, tá, queridos? Em nome de Jesus. Beijo, meus amados. Fica com Deus. Vou deixar salva a live. Amanhã ela sobe pro YouTube, tá bom? Amanhã ela sobe pro YouTube em nome de Jesus. Beijo, Flavinha. Beijo, meus amados. Amo vocês.